Então, vamos partir agora para o nosso último vídeo, né? Vamos tratar um pouco sobre solanáceas. E esse vídeo é um vídeo que vai fechar aqui as culturas de todo o curso, né? Então, os próximos vídeos, que serão, aliás, as próximas aulas, os próximos tópicos, serão com o Gustavo foi do primeiro aula, né? O professor Fabiano não vai tratar mais de culturas, né? Vai tratar apenas de comercialização e de pragas e doenças, né? Então, nós fechamos aqui o curso com essas quatro culturas solanáceas, tá certo? E eu trago para vocês aqui ah, algumas delas, como a pimenta, como a berinjela, o pimentão e o tomate. Então, deixa eu só tirar minha cabeça daqui, botar ela aqui. Eu acho que, deixa eu apagar. Pronto. Então, nós trazemos aqui o tomate, a berinjela, o pimentão e a pimenta, que são grupo de solanáceas. Mas assim, professor, o que é as solanáceas? Olha, não tem as curcubitáceas que eu falei? Curcubitáceas são é uma família que tem aí algumas espécies, como a melancia. São plantas parecidas, olha só, melancia parece com melão, que parece com abóbora, que parece com abobrinha, que parece com pepino, parece com machixe. Inclusive vocês podem imaginar, lembram aí que as sementes são até parecidinhas, são até iguais, quase iguais, né? E a distribuição das sementes também são iguais, são soltas dentro do fruto, né? Então, essas são as cucurbitáceas. Solanáceas também têm características que se parecem umas com as outras. O que lembram aqui? Olha só, lembram a superfície lisa, né? Lisa e brilhosa. As solanáceas têm essa pelezinha por cima do fruto que dá essa coisa lustrosa a esses frutos. E a parte interna também tem alguma coisa que caracteriza elas, né? Por exemplo, esses buraquinhos aqui são chamados lóculos. Tá? Isso são típicos de solanáceas, tá? Olha que a pimenta também tem, a berinjela também tem de forma mais modesta, mas tem, que é a forma onde fica alojada as sementes. Então são características que todas as solanáceas apresentam. O que mais que tem de parecido entre solanáceas, tá? Se são da mesma família, então são do mesmo grupo, então elas apresentam características próprias. Por exemplo, o hábito de crescimento dessas solanáceas é parecido, o tamanho dessas plantas são parecidas, com exceção assim do tomate. O tomate, algumas variedades de tomate têm um hábito de crescimento grande, né? Ela vai embora, você tem que tutorar, ela cresce a 2 metros de altura. Com exceção disso, você ainda assim tem tomates pequenos, né? Tomateiros, melhor dizendo. Então são plantas que têm hábito de crescimento parecido, mesmo porte, exigência nutricional parecida, alguns tratos culturais, né, o cuidado que a lida que você tem com essas plantas são bastante parecidos, né? Então, por isso, nós vamos abordar as solanáceas tudo numa aula só. É claro que falando especificamente alguns pontos, como adubação, isoladamente, espaçamento e isoladamente, tá? Então, olha só. Primeiro a gente vai começar a falar de clima, né? A primeira coisa que a gente faz e aí, onde que eu posso plantar as minhas solanáceas? Primeiro porque hoje em dia a gente pode dizer que você consegue produzir em qualquer lugar do Brasil, tá? Porque graças ao melhoramento genético, à intervenção com a cruzamento de plantas produzindo híbridos tolerantes a estresse hídrico, tolerantes a certas doenças, tolerantes a geadas. Então, hoje em dia se trabalha em tecnologias genéticas que te permitem criar plantas, né, cultivares, que podem ser cultivadas no Brasil inteiro. Tá? Mas, de toda forma, essas plantas do qual eu estou falando, elas têm, assim, elas foram naturalmente construídas para climas quentes. Tá? Para climas quentes, tá certo? Assim como as cubitáceas que eu falei lá no caso do cultivo da melancia. Então, olha só, a temperatura média é em torno de 25 a 35 graus Celsius, a temperatura média, né? Para ela ser média, aqui tem casos, pelo menos aqui na região do Tocantins, em que a temperatura chega a mais de 40 graus, né? E tem casos em que a temperatura desce um pouco mais, mas assim, a temperatura média, em geral, exigida para a cultura é em torno de 25 a 35 graus Celsius e com a umidade relativa do ar relativamente alta, né, 80%.
Tá certo? Então essas são as condições perfeitas. Olha aqui, eu trouxe uma imagem da própria Top Seed, né, que é um estabelecimento que produzem sementes tratadas, inclusive, sementes híbridas, sementes melhoradas, de várias hortaliças aqui, ó. Fazendo uma propaganda aqui da Top Seed. Ele não está me pagando não, mas fazendo propaganda de graça aqui, ó. Você pode entrar lá e pode garantir, pode confiar na qualidade, tá? E você pode escolher as suas cultivares aqui, ó, as suas cultivares não, as suas espécies de planta e plantar seguramente, porque são sementes com qualidade muito boas. Aqui ele trouxe um exemplo aqui de uma lavoura de tomate produzido no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Então é uma prova de que o tomate, apesar de ter sido uma planta feita para climas quentes, ela produz em regiões frias também, como no Rio Grande do Sul. O que que é a diferença? Bom, não é um fruto que concentra grande quantidade de açúcar, né? Então não vai fazer diferença. Mas a diferença está no ponto, está na questão do hábito de crescimento, a velocidade de crescimento. Enquanto que nas regiões de clima quente, Mato Grosso, Goiás, aqui no Tocantins, algumas regiões do Nordeste, elas vão encurtar algumas vezes em 20, 25 dias a velocidade de crescimento. Elas vão ser mais precoces nessas regiões quentes, 20, 25 dias, né, a mais do que quando é plantada em regiões mais frias, né? Isso porque, como já foi falado, o frio ele estagna o metabolismo da planta, tá certo? O frio é excesso, né? Não um frio relativo. Mas eu trouxe aqui um ranking para a gente verificar rapidinho o, algumas regiões produtoras, né, de tomate e outras solanáceas também. No site aqui direto do IBGA, tá? Nós podemos ver aqui, ó, lá no tomate, na região centro-oeste. Olha só, tomate. O pessoal da região centro-oeste está produzindo aí, em 2019, produziram mais de 1.300.000 toneladas de tomate. Então, aqui ele traz um ranking de da maioria das culturas, né? Soja, vamos ver, 52 milhões de toneladas. Então, olha só, vamos lá na região sudeste. Ah, com certeza São Paulo manda nisso aqui, cara. Não tem como. Olha aqui, ó, 1 milhão, quase 2 milhões de toneladas de tomate. Tá? Vamos na região sul. Na região sul, tomate, 500 mil toneladas. Tá? Talvez um dos fatores seja isso, né? A questão do frio. Vamos na região nordeste. Tomate, também mesma coisa que o sul, 500 mil toneladas. E por fim, na região norte, tomate, 11 mil toneladas, muito pouco. Tá? Então, olha só, mas de toda forma você percebe que ela é produzida em todas as regiões do Brasil e em todas os estados. O tomate é considerado como uma planta cosmopolita, né? Aquela que é plantada no mundo inteiro, no mundo inteiro. Inclusive, a título de curiosidade, era uma planta que na Europa ela era considerada como uma planta ornamental. Tá? Então, não era cultivada, né? E só depois foi inserida e agregada aos hábitos alimentares das pessoas, tá? Então vamos lá. Com relação ainda em relação ao clima, né, a temperatura, a gente traz aqui algumas informações importantes, como por exemplo, ó, temperaturas abaixo de 18 graus, né, o que, que vai acontecer? Vai inativar o metabólico das sementes. Então a semente ela não vai conseguir dar o início ao processo germinativo. Tá? Ela vai estar ali com o metabolismo estagnado. Então, o que acontece? Nesses casos de temperaturas muito baixas, o ideal é que você espere o período mais quente para começar a produzir. Ou, se não, você pode trabalhar em estufas. Mas estufas nunca é algo barato de se fazer. Aí você tem uma estufa mediana, você vai desembolsar uma estufa de boa qualidade, né? De mediana, mas assim, de boa qualidade, de qualidade razoável, você vai gastar aí algo em torno de 15 a 18 mil reais. Tá? Não é uma coisa muito barata de se fazer. 10 mil reais você também consegue produzir uma estufa, tá? Só que não chega a ser uma estufa tão grande a ponto de você aproveitar para produzir a nível comercial. Isso depende, obviamente, do local onde você está.
Temperaturas elevadas são favoráveis para a germinação, né? Quer dizer, não favoráveis demais, né? As temperaturas muito elevadas excessivamente pode inativar o embrião da sua semente. Então, quer dizer, enquanto temperatura inativar não, pode matar mesmo. Enquanto temperaturas frias ela estagna o metabólito do embrião, temperaturas muito altas, né? Acima de 30 graus, 35 graus, o embrião vai morrer mesmo, né? Ele vai, desde as proteínas do embrião, ele vai desnaturar e vai acabar inviabilizando. Por exemplo, aqui no solo de Tocantins, sob sol a pino, 2 horas da tarde, os primeiros 5 centímetros de solo são completamente ressecados aí na primeira hora, né? Em 1 ou 2 horas já está tudo seco. Essa camada superficial de 5 centímetros é onde a gente aplica a semente. A nossa profundidade de semeadura é 2 centímetros. Tá? Então, se essa temperatura, se esse solo chegar e aquecer acima dessa temperatura, mais de 30 graus, o seu embrião vai morrer tranquilamente. Então, a menos que você coloque ali uma cobertura morta, né? A menos que você coloque uma cobertura morta, né? Uma cobertura morta. A gente chama de cobertura morta, né? Que é o resto de palhada por cima da folha. Olha aqui, isso aqui é muito feito em sistema de plantio direto. Os restos de cultura que os agricultores deixam na lavoura, né, servem para fazer o quê? Cobertura do solo, para evitar que o solo superaqueça e para evitar a perda de água também do solo por evaporação. Então você pode utilizar essa técnica aqui, ó, para amenizar a temperatura do seu solo, tá? O que mais? É boa tolerância à seca, né, no caso das solanáceas, embora não seja considerada cultura de hábito perene. Bom, embora ela não seja de hábito perene, né? Mas aí você consegue ter 1 ano aí de produção, como você está falando de pimenta. Quem não tem um pé de pimenta em casa, que já tem 1 ano produzindo pimenta. Então, isso a gente pode considerar como uma planta perene, relativamente perene, né? Mas assim, no geral, as solanáceas é tipo assim, você colhe a berinjela, o pimentão, o pepino ou o tomate e você espera mais uns 4 ou 5 meses, depois tem que tirar ela e trocar, botar outra planta, tá? Porque ela não produz ininterruptamente, não. Propagação, tá? Eu vou tirar logo definitivamente esse meu retrato daqui, que aí não fica nesse negócio. Olha só, a propagação. Então, a propagação via sementes, ela pode ser, primeiro, a solanáceas pode ser cultivada tanto quanto sementes, desculpa, tanto como sementes, quanto por mudas. E vou repetir, nunca é demais alertar. Sempre escolha mudas, sempre, tá? Por diversas vantagens. A semente, se você errar a profundidade de semeadura, você está falando aí de uma produção grande, você vai ter um estande completamente desuniforme, a não ser que você plante com máquinas, plantadeiras. Mas, se você planta na mão, você planta na matraca, ou você planta em qualquer outra forma que não seja uma forma precisa, você vai colocar sementes muito profundas e outras sementes mais rasas. Isso aí vai repercutir drasticamente no estande da sua lavoura, né? Então você vai ter lavoura com plantas grandes, plantas pequenas, lavouras com parte da lavoura com alta produtividade e outras com baixa produtividade. Então vai ser um transtorno. Embora que seja a forma mais rápida, né, mais cômoda de se trabalhar, mais barata, quando você tem cuidado com as coisas, quando você tem capricho, você vai começar a produzir por mudas e você vai perceber que, embora o trabalho seja maior, mas isso vai ser compensado no final. Com certeza vai. Tá? Então, olha só. As sementes, se você for utilizar sementes, escolha sementes certificadas, sementes híbridas, sementes que são resistentes às principais pragas e doenças. Escolha sementes tratadas, né? Então, sementes de alto vigor. Então, olha só, plante aí em torno de 3 a 4 sementes definitivas. Tá? Se a sua semente for uma semente de alta qualidade, pode plantar só 2 mesmo, né? 2 sementes já é suficiente. Mas a produção de mudas, você tem essas 3 formas aqui. Então, ou você faz o plantio em canteiros e depois faz a repicagem por canteiro definitivo. Esses aqui são os canteiros sementeira, chama, né? Então, ele é plantado aqui para depois ele é arrancado e colocado no canteiro definitivo. Eu, particularmente, não gosto muito desse método. Eu gosto mais desse método aqui, né? Da bandeja, que é onde eu tenho maior controle. Aqui também pode ser plantado em copinhos de plástico, né? Ou copinho de jornal.
Copinho de plástico é ruim porque o copinho de plástico, ó, se vocês perceberem, ele tem essa rugosidade. Tá vendo? Ó, esse copinho de plástico ele tem isso aqui, ó, essas rugosidadezinhas aqui, esses sulquinhos aqui. Isso é ruim na hora de você puxar a planta, que às vezes ele não sai por conta disso. Aí você tem que rasgar o copinho. Então aí, é um inconveniente, né? Mas sabe que existem essas possibilidades aqui, mas eu particularmente prefiro ou no copinho de jornal, né? Que você pode plantar sem ter que rasgar, porque o papel vai se degradar no solo, ou em bandeja de isopor, tá? Minutos que nós estamos, 15 minutos. Olha aqui, ó, se for escolher sementes, escolha sementes tratadas. Geralmente as sementes tratadas, em relação às não tratadas, elas são identificadas por cores, ou avermelhada ou azulada, porque os fabricantes, quando eles vão fazer o tratamento, eles colocam corantes, né, para poder servir como um indicador de que aquela semente é tratada. Tá? Então, na maioria das vezes, como elas recebem tratamento antifúngico, então um dos produtos utilizados aí é, por exemplo, o tiabendazol, né, que vai garantir que as sementes não vão ser atacadas por fungo de solo. E fungo de solo existe em qualquer lugar. Não adianta que no quintal da sua casa está cheio, tá? Você não vai conseguir escapar disso. Então, muitas vezes as suas sementes elas apodrecem, morrem porque elas não têm tratamento. Vocês colocam assim in natura. E claro, vai nascer, vai germinar, mas assim, pode também não germinar. Não é garantia de que sempre vai germinar, tá? Falar em tratamento químico, né? Foi lançado agora, recentemente, um inseticida, né? Aliás, desculpa, inseticida não, um nematicida biológico, né? Um bionematicida, tá certo? A partir de bacilos subtilis. Bacilos é uma bactéria, né? Vão colonizar aqui o nematóide e matar o nematóide. Eu não sou nenhum especialista em nematóide, não conheço a fisiologia do nematóide, não sei muito bem descrever sobre o nematóide. Sei que eles existem, sei que eles causam sérios problemas, sei como alguns produtos que servem para poder controlar, tá? Sei reconhecer também a manifestação dele no campo, mas não conheço ele tão a fundo assim. Bom, mas de qualquer jeito é uma boa notícia, né? Bionematicida, né? Quer dizer, a partir de seres vivos, né? Bacilos subtilis, você pode utilizar. Isso é um lançamento recente, ó. Essa publicação é de agora, do dia 24 de agosto. A agricultura aí sempre se renovando, hein? Coisa boa. Olha aqui para a gente aprender a não fazer quando a gente for aplicar um desses produtos aqui, mesmo os bacilos, tá? Mesmo produtos biológicos. É sempre recomendado utilizar um EPI, né? O que esse homem e esse, nenhum deles aqui estão utilizando. No máximo, esse aqui deve estar utilizando uma máscara. Esse aqui não é no Brasil, certamente. Estão pulverizando aqui a cultura da melancia, mas assim, é muito eficiente, hein? Vamos considerar que é muito eficiente, porque enquanto que um uniporte consegue atingir no máximo 12 metros, essa mangueira aqui está aqui para mais de 30 metros, né? Tem mais gente para cá. Então, olha aqui, a velocidade deles aqui aumenta muito, né? A otimização, mas assim, para questões humanas, tá tudo errado aqui. Estão tomando um banho de agrotóxico. Mas, bom, mas de fato, pessoal, utilizar EPI, especialmente quando a gente está falando aqui de regiões quentes, é um inferno, é horrível. Mas tem que ser utilizado, né? É só escolher aí as horas mais frescas do dia para poder fazer a aplicação, mas não dá para aplicar sem EPI não. Tem que ser utilizado, não tem como. Olha aqui, o espaçamento das culturas são espaçamentos parecidos, tá? Muito parecidos. Que vai mudar um pouco aqui, ó, é a pimenta, mas mesmo assim eu acho que se a gente quiser, pode até baixar 10 centímetros aqui para ficar tudo igual. Mas a pimenta ela vai ter essa demanda aqui um pouquinho maior, tá? No geral, tá, pessoal? Obviamente que isso aqui vai mudar, mas assim, no geral, a média de espaçamento é isso aqui: 1 metro entre fileiras e 50 centímetros entre planta. Então, vocês podem ver aqui, ó, entre fileira do tomate, tem mais ou menos aqui 1 metro mesmo. 1 metro de espaçamento aqui e pelas estacas aqui, ó, pelos tutores que vocês estão percebendo, aqui é um sistema de plantio do tipo pirâmide, né, ou então triangular, triângulo invertido, tá?
Então, você tem aqui ó, um espaçamento aproximadamente de 50 centímetros e espaçamento entre linhas de 1 metro de comprimento, de distância. Tá? É mais ou menos isso. Esse aqui é o tomate produzido por estacas, né? Tutorado. Então, eles vão crescer. A Embrapa ela desenvolveu, tinha que ser Embrapa, né? Ela desenvolveu um sistema muito legal para a condução do tomate, de hábito de crescimento indeterminado. Que é assim, ó. Vocês colocam a estaca no início da sua plantação, no início da sua linha de cultivo, espaçada aí alguns metros uns das outras, sei lá, 10 metros, 8 metros, não sei. Passa um arame bem esticado em cima dessas estacas, bem esticado mesmo, com um esticador na ponta, né? Essas estacas tem que ter um arame aqui segurando elas, senão elas vão envergar. E aqui, ó, entre cada planta eles esticam um fitilho, um barbante. É uma técnica bastante interessante, né? Porque evita você ter que fincar. Ó, imagina o trabalho que dá para fazer isso aqui. Agora, dessa forma aqui, o cultivo esse manejo, melhor dizendo, né? Ele é bem mais rápido. Vou desenhar aqui tudo para ficar arrumadinho. Aí eles descem aqui, ó, um fitilhozinho, um barbante. Muito melhor, hein? Daí elas vão crescer, vocês vão amarrando ela à medida que elas vão crescendo. E o bom desse sistema aqui, eu não lembro o nome, tem um nome que eles batizaram isso aqui, mas podem chamar de sistema com barbante, né? Não sei. Mas o bom desse aqui é que as plantas ficam bem arejadas, né? Uma em relação à outra aqui, ó, ficam mais espaçadas porque elas crescem verticalmente. É mais fácil de fazer a poda. Dessa forma aqui as plantas ficam mais aglomeradas, né? Então elas vão crescer aqui não no sentido vertical, mas no sentido horizontal. E dependendo da forma como você monta esse sistema, quando ela chegar aqui no topo, pode ser que ela fique longe de você, porque você vai ficar aqui, ó, na rua, né, que chama, né, entre linhas. É difícil, pode ser que seja difícil de você alcançar aqui a ponta. E nesse sistema não, né? Então ela vai ficar completamente vertical. É bem bacana, bem bacana. Tá? Então, tá aí o espaçamento das nossas solanáceas. Vamos lá para a adubação. Deixa eu ver aqui, 22 minutos. Na adubação, olha só, nós temos aqui alguma coisa parecida também, tá? Só aproveitando para fazer uma correção. Aqui não é 200, aqui é 2000. Ou melhor, 2 quilos. Ótimo. Pronto. Então, a berinjela, pessoal, e o pimentão são as que demandam menor quantidade de adubo orgânico, né, de esterco de gado curtido. 1 quilo aí por cova, é por cova, tá? Enquanto que o tomate e a pimenta são os que demandam mais matéria orgânica. Com relação à ureia, o tomate ele tem uma demanda maior, né? Até porque a biomassa produzida pelo tomate é maior do que essas outras aqui, do que essas outras plantas. Então, o pé de tomate ele produz mais biomassa, né? Produz mais folhas, mais frutos. Então, ela tem uma demanda de ureia, mesmo de nitrogênio maior em relação às outras parceiras delas aí. Então, com relação ao super triplo, né? Que é um adubo fosfatado, tem um super simples e tem um super triplo. Você pode usar aí essa quantidade basicamente de 100 gramas de super triplo e 75 gramas de super triplo por tomate por cova. E com relação ao cloreto de potássio, o que vai demandar mais aí é o pimentão, 220 gramas por cova de cloreto de potássio, né? O que demanda menos aí é a pimenta. Tá? Então aí uma tabelazinha de adubação. É claro que você vai encontrar alguma coisa diferente, mas não vai ser muito diferente desses números aqui não, tá? Esse aqui são valores medianos. São valores medianos. E aí, o que acontece? Eu trouxe essa figurinha aqui para mostrar para vocês o quanto é importante a gente tomar conhecimento dessa adubação. Porque se a gente errar muito essa adubação, se a gente esquecer, por exemplo, de aplicar ureia, vai dar um problema lá na planta. O que vai acontecer? A planta vai ficar amarelada.
Então, o sintoma de deficiência de nitrogênio é a folha amarelada na base, lá nas folhas velhas, as primeiras folhas. Então, assim, ó, imagina aí, faça uma linha imaginária, separe um galho, uma planta no meio. Da metade para baixo são folhas velhas, da metade para cima são folhas novas. Se a deficiência nutricional acontecer na parte de baixo da planta, significa dizer que aquele nutriente é móvel, porque ele saiu de onde tinha e a planta levou ele lá para o topo. Porque assim, essa folha mais nova, ela não vai sofrer com deficiência de nitrogênio, porque ela vai meio que roubar o nitrogênio da folha velha. Porque é uma folha que já cumpriu o seu papel biológico, ela só vai morrer agora. Então, para não desperdiçar o nitrogênio que tem aqui, a planta desloca ele lá para as folhas mais novas. Tá? Então, aquela planta jovem ainda tem uma vida inteira pela frente ainda para poder fotossintetizar. Então, é isso que ele faz. O nutriente, o nitrogênio, ele é móvel na planta, ele consegue fazer isso. Tá? O magnésio, ele é móvel, olha só, deficiência de magnésio, as folhas mais velhas, né, as folhas baixas, elas vão ficar com as nervuras verdes, mas as entrenervuras vão ficar amareladas. Então, esse é o sintoma clássico de deficiência de magnésio. Deficiência de potássio. O potássio também é móvel, né? Ele sai daqui, ó, dessa folha e vai lá para as folhas novas, e essa folha velha aqui vai acabar morrer. A deficiência de potássio é o que? É essa necrosidade na borda da folha. Então, as folhas ficam, ó, necrosadas, pretas, aqui ó, na região marginal da folha. Então, essa é a deficiência do potássio. A deficiência do fósforo fica roxa, né? Isso isso é uma forma de sobrevivência da planta, né? Porque o que acontece? Não tem fósforo no solo. Aí a planta começa a sofrer com deficiência de fósforo. Aí o que vai acontecer? O fósforo é fonte de energia e a fotossíntese precisa de energia. Bom, não tem energia para a planta fotossintetizar. Não tem ATP, né, que é a pilha biológica da planta. O que acontece? A planta reduz a produção de clorofila, que é o que dá essa coloração verde, e começa a produzir antocianina. Antocianina é o que dá essa coloração roxa aqui. Antocianina é um pigmento natural, que ela produz essa cor roxa, tá? Essa cor roxa aqui, tá? A cor vermelho intenso. Então são pigmentos naturais, inclusive são antioxidantes naturais para a pessoa. Então quem quiser tomar antocianina aí, ó, vocês podem tomar, comer frutos roxos, roxeado, vermelhado, que eles combatem o envelhecimento precoce, né? Combatem os radicais livres, são pigmentos antioxidantes naturais, inclusive utilizados na indústria, né? Como corantes naturais. Então a planta ela pega as antocianinas e acumula nas folhas, com uma espécie de estratégia. Diz, opa, eu não tenho fotossíntese, deixa eu juntar aqui a antocianina. Aí ela vai fotossintetizar, ela vai aproveitar um outro comprimento de luz. Só que não é um comprimento de luz tão eficiente quanto aquelas que a clorofila aproveita. Então, por isso que a clorofila é tão eficiente. Só que isso aqui é uma estratégia de sobrevivência. Não vai dar certo, a planta vai morrer de todo jeito, mas é uma tentativa desesperada para poder compensar a falta de clorofila, que ela junta antocianina. Então, essa é a deficiência de fósforo. O que mais? Eu não vou falar de tudo, não. Então, eu vou falar assim, ó, bório, cálcio, a deficiência ocorre lá no ápice da folha, né? Nas folhas mais novas, elas ficam encarquilhadas, o ápice da planta super brota, tá? Então as plantas ficam, o tecido fica subdesenvolvido aqui no ápice da planta. E por aí vai, enxofre, ó, fica amarelado igual o nitrogênio, só que o nitrogênio é na folha de baixo, enxofre é na folha de cima, porque ele não consegue puxar o enxofre daqui de baixo para levá-la para cima. O enxofre não é móvel, ele não se mexe na planta. Então deu deficiência, as folhas novas são as primeiras a sofrerem. Dentre outros, né? Dentre outros nutrientes. Então tá aqui, já está finalizando, tá? Eu vou me apresentar aqui de novo. Então, olha só, na colheita também a gente tem valores parecidos, ó, 80 dias de colheita da berinjela, 80 dias do pimentão, 80 dias da pimenta e 100 dias do tomate. O legal é que assim você não precisa eliminar a sua planta. Você pode continuar produzindo, desde que você faça adubações satisfatórias, né? Irrigação. Tome os cuidados que você vem tomando. Até ela produzir, você continua tomando, porque ela vai produzir por mais aí 3 meses. O pimentão aí de 4 a 5 meses continua produzindo. A pimenta produz até um ano. Quem não tem pé de pimenta em casa? Que está aí um ano produzindo sem parar. Tá? Então a pimenta ela continua produzindo o tomate. O tomate, assim, o tomate ele
Porque os frutos do tomate, eles amadurecem em tempos diferentes, né? Então, quando você colher um fruto, vai ficar outro verdinho lá, tá? Então, aí depois, daqui a alguns dias, você vai ter que ir lá e colher aquele fruto que agora está maduro. Só que aí sobrou outro lá, verdinho, tem que esperar ele amadurecer de novo. Então, ele tem essa irregularidade na planta, esse é o problema do tomate. E aí, por conta disso, você tem aí, depois da primeira colheita, tem mais 3 a 4 colheitas, né? Por conta dessa irregularidade na maturação, tá certo? Mas aí não elimine suas plantas depois de colher. Agora, o cuidado que deve ser feito aqui, ó, essas colheitas em regiões quentes, deve ser feito ou de manhã ou no final da tarde. Porque essas plantas apresentam, assim, por elas terem essas cores muito fortes, elas ficam muito sujeitas à insolação, principalmente a berinjela. Principalmente a berinjela e o tomate também, elas apresentam manchas de queimadura, né? Se você colher, tirar ela da planta, ela vai começar a sofrer com a insolação. Então, nunca, assim, nunca não, mas assim, é uma indicação, né? Uma recomendação. Não colha em períodos muito quentes, porque ela vai escaldar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Escaldadura berinjela. Escaldadura berinjela. Olha aqui, ó. É com J, né? Cadê a escaldadura? Aqui, ó. Não? Escaldadura, sol, berinjela. Tá me fazendo passar por mentiroso aqui. Vamos ver aqui. Tomate. Vamos tentar utilizar outras formas aqui. Ao invés de escaldadura, mancha de sol na berinjela. Tá? Eu não sei se dá pra ver. Aqui já não tá tão característico não, mas ela fica com a cor parda, né? Ela perde a coloração, essa cor bonita que ela tem, ela perde, né? Fica escaldada. Vamos ver se a gente enxerga isso melhor no tomate. Escaldadura, tomate. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha como fica feio. Perde até o apelo de comércio, né? Olha isso aqui. Entendeu? Então, por isso que essas plantas que tem, esses frutos que têm coloração muito escura, é ruim assim, de você fazer esse tipo de colheita no sol pleno, né? No sol a pino. Então, escolha os horários temperatura mais branda do dia para poder fazer essa colheita. Tá? Queria ver da berinjela, mas eu não estou conseguindo achar agora. Mas tá aí. Certinho, então? Ok, meus amigos e minhas amigas. Então, fechamos aí algumas coisas das hortaliças. Essa foi a última cultura que eu apresentei para vocês. No módulo 9, o professor Fabiano vai apresentar sobre as pragas, doenças das hortaliças. E no módulo 10, sobre a comercialização. Então, essas foram as últimas culturas a serem tratadas no nosso tópico. A próxima aula aí a gente vai falar sobre interpretação de análise de solo, né, para recomendação de adubação. Eu tentei abordar de uma forma muito simples, eu acho que mais simples do que aquilo, eu não sei se eu consigo fazer. Então, tentei fazer de uma forma que o seu João, lá, o seu Zé, consiga entender. Talvez não consiga, não, porque de todo jeito tem uns conceitos técnicos, mas assim, pelo menos um mínimo ele vai conseguir entender. Então fica aí meu agradecimento para vocês. Não vou me despedir aqui, eu vou me despedir na próxima aula, mas eu espero que pelo menos alguma coisa desse curso você tenha aproveitado, né? Mesmo que você já seja um produtor recorrente, alguém já com experiência, obviamente que você já tem aí 30, 40 anos de lavoura, você sabe muito mais do que nós aqui, professores, você tem uma bagagem de conhecimento muito mais significativa do que nós, mas alguma coisa você deve ter aproveitado, nem que seja uma curiosidade qualquer que a gente falou aqui, ou acolá. E com relação a vocês que não têm a experiência na lavoura e têm pretensão de começar um estabelecimento agrícola, saiba que o primeiro ano é o ano de você apanhar muito, levar prejuízo, desanimar, talvez desistir. E
O primeiro ano é sempre mais complicado, desanimador para qualquer tipo de estabelecimento, desde montar uma loja de roupa até montar uma fazenda. Tá? Então, principalmente fazenda que você não controla as intempéries ambientais, né? Clima, sol, chuva. Mas o alerta que eu falo é para vocês não desistirem, né? Geralmente, no segundo ano em diante, você começa a colher os resultados. Mesmo que no primeiro ano você leve prejuízo, é porque é natural. O primeiro ano vai ser o ano que eu sempre falo isso. A gente está domesticando a nossa terra. A gente está compreendendo a dinâmica do solo. A gente está aprendendo a lidar a controlar a fertilidade dela. A gente quer conduzir ela para um lado, para o outro. A gente tenta fazer esse manejo. É o ano que a gente está aprendendo a lidar com as plantas, né? Conhecendo as pragas, entenderam? Construindo conhecimento, né? Então, o primeiro ano é o ano de aprendizado, tá? Mas segundo ano, terceiro ano adiante, é só benefício. Quer dizer, não é só benefício não, vai apanhar também, mas menos. Tá certo então, meus amigos e minhas amigas, um abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula.